A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como bases de sua doutrina o desejo de ver Jesus voltando a esta terra para buscar seus filhos. Guardamos o sábado em respeito às instruções divinas contidas na Bíblia, tendo nesse dia a oportunidade de valorizar acima de tudo nosso Deus e a nossa família. Procuramos viver valorizando a saúde e a vida espiritual. Além da pregação do Evangelho, da exaltação da pessoa de Cristo e do estímulo ao estudo da Bíblia, a Igreja Adventista tem como propósito o progresso da sociedade. Através de projetos sociais de assistencialismo e de clubes como o Clube de Aventureiros, Clube de Desbravadores e o Clube da Melhor Idade, procuramos criar melhores cidadãos para este mundo, mas também para o reino de Deus. Eu sou Lino Chenal, nascido aqui em Jaraguá há 76 anos atrás. Jaraguá era um pequeno ninho e hoje virou uma cidade de primeiro mundo. Tivemos de sair desse salão quando terminaram as conferências e foi para a nossa casa, onde 3 ou 4 famílias se reuniam todo sábado. E eu fui o primeiro diretor da escola sabatina. Ficamos lá 16 anos. Quando o povo viu que era muito apertado, foi procurado um local para comprarmos o terreno e onde hoje está localizada a nossa igreja. A gente pertencia, no passado, à Igreja Central. A gente gostava muito de estar lá, nesta igreja, desde a fundação, no tempo ainda do nosso querido pastor Werner Weber. E quando eu me batizei, a igreja nem era distrito, pertencia a Joinville. Fui membro da igreja de Jaraguá durante 50 anos. 28 desses 50 anos fui ancião da igreja. Eu sou a Helga Milbratz, hoje pertenço à igreja de Guaramirim. Em 79, casei, fui morar em Jaraguá do Sul, uma cidade bela, por sinal, e frequentava a igreja do centro de Jaraguá do Sul, uma igreja muito boa, onde a gente pôde fazer vários contatos. Estou há 16 anos, estive, 16 anos na igreja central de Jaraguá e vi a necessidade que nós passamos lá. Ontem eu estava em casa, chegou uma família e contou uma história que ele teve lá visitando a igreja central de Jaraguá, e não tinha lugar. Então eles pegaram o carro, vieram e volta foram assistir no outro grupo. Nós saímos de Jaraguá no dia 26 de fevereiro de 1996. Nos mudamos para uma outra cidade, a cidade de Curitiba. E naquela época já a igreja estava bastante cheia, já havia poucos lugares para sentar. E antes disso, um pouquinho, foi construído aquelas salas nos fundos, porque não tinha mais lugar para os nossos jovens, as nossas crianças, juvenis, jardim da infância. Estava muito apertado, muito difícil para as professoras, inclusive para as crianças. Com o tempo, os membros foram crescendo lá, e aí um pastor, Eloy Miranda, decidiu, nós, como somos aqui desse bairro, fundar uma outra igreja. Nós não temos um lugar apropriado para sustentar, os eventos que a igreja vem promovendo. Já tinha bastante gente, na igreja, até que nós saímos para vir para Guaramirim, abrir uma igreja, e na época eu lembro que outras igrejas também já estavam começando a se formar também. Aqui nós podemos ver que não temos um espaço adequado para fazer ali um encontro com quartetos, com coral, com grupos.
nós temos que pensar um pouco mais longe, porque a Igreja de Deus, ela está sendo bem vista. Nós estamos entendendo aí que as programações que nós temos assistido nas nossas igrejas, por exemplo, quando a gente vê, está entrando pessoas, visitas. A gente vê a necessidade, por exemplo, de muitas pessoas vindo à igreja, procurando a igreja, e nós temos que realmente ter um local adequado, porque primeiro que temos que acolher essas pessoas que vêm. Segundo, nós podíamos até colocar o seguinte: primeiro que Deus é dono de todas as coisas e merece o melhor, né? E vem as pessoas para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, tem um local realmente adequado para isso. Realmente nós precisamos de um lugar onde, um espaço onde realizar, né? Para realizar esses programas, né? Seria muito interessante termos então uma igreja, né, maior, um chamariz, né, para que essas pessoas pudessem ter a vontade de entrar lá e conhecer a mensagem, né? A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é, e nós temos que usar de todos os meios para salvar as pessoas, para ajudar na salvação das pessoas. E a alta sociedade hoje da cidade de Jaraguá do Sul não entraria numa igreja hoje na qual nós temos neste local. É muito importante termos uma igreja maior na nossa região, e isso eu acredito que se centraliza mais em Jaraguá do Sul, porque as igrejas das cidades ao redor seria mais fácil se locomover e estar mais centralizado. Uma igreja grande onde os membros pudessem se reunir para encontros jovens, encontro de quartetos, enfim, para programas musicais ou, quem sabe, até reencontros, onde nós pudéssemos ter um centro, um lugar mais centralizado para reunir os irmãos. Todo o sistema de comunicação e evangelismo está modernizando. E são grandes razões de poder também modernizar o templo, da onde que vem todas essas mensagens do evangelismo a ser pregado nessa cidade. Eu acho que se temos uma igreja à altura, muitas pessoas virão, médicos, empresários, há uma certa resistência para essas pessoas virem, e eu acho que também precisamos nos preocupar com essas pessoas. E é bom termos uma igreja desse porte, desse tamanho, onde pode-se abrigar pessoas assim de mais influência. A igreja grande, o que vai acontecer com a igreja grande? Nós podemos trazer outros amigos e pessoas também estranhas, eles vão olhar em cima da nossa igreja, dizendo: opa, o que aconteceu com a igreja adventista? Agora tem espaço, vamos ver o que está acontecendo realmente nessa igreja. Essa curiosidade vai atrair as pessoas. Uma igreja que, na mesma proporção do sonho dos pioneiros, tem espaço para 600 pessoas na nave principal. Uma igreja com salas para departamentos, estacionamento próprio e acessibilidade. Um templo para abrigar adoradores e cidadãos preocupados com o bem-estar da cidade. Serão 3 pavimentos, contendo todos os recursos para abrigar, além de um local de culto, um centro social de grande importância para a cidade. Com arquitetura inovadora, a nova Igreja Adventista de Jaraguá do Sul irá destacar o local que está inserida, mostrando as belezas da comunidade jaraguaense, bem como abrindo portas para todo aquele que desejar conhecer este agradável templo. Estivemos no lançamento do projeto da nova Igreja de Jaraguá do Sul. Amei! Ela é necessária. Em primeiro lugar é a oração, dedicarmos tudo a Deus, o que nós temos que fazer, que Ele que dirige tudo. Eu acredito
que Deus tem um plano. E se foi lançada essa ideia de termos uma evolução e fazermos uma igreja maior em Jaraguá do Sul, isso não é plano de homens, isso é plano de Deus. Deus tem um plano para toda criatura. E eu gostaria que todos os irmãos da região se engajassem neste plano, para que não ficasse uma coisa restrita a Jaraguá do Sul, mas a nossa região. Porque nós temos muitas igrejas em volta, mas que não tem um lugar amplo para se reunir. Então, que todos participassem, que todos se engajassem e tivessem o desejo de contribuir para que essa ideia, esse projeto pudesse se concretizar. Se você pegar toda a história bíblica, por exemplo, você vai ver que o povo de Deus sempre fez o melhor, porque Deus merece o melhor. Aí vemos Salomão, por exemplo, colocando o coração ali, construindo algo maravilhoso para Deus, o templo, que entrou para a história aí, né? Então, por que não temos aqui em Jaraguá uma bela de uma igreja? Vamos colocar aí as nossas possibilidades, cada um na sua forma, mas construímos aqui um bonito templo, tanto para o nosso deleite espiritual, como para acolher os nossos amigos que estão vindo aí. Para saber mais detalhes deste projeto, acesse o nosso site www.iasdejaraguadosul.com.br. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu do santuário já não há intercessor. Cristo